Dando continuidade à mensagem anterior sobre a imortalidade da alma, o pastor Ivan Saraiva apresentará a esperança que a Bíblia traz para todos nós. A morte, nossa principal inimiga, foi vencida por Jesus. E hoje, eu e você podemos ter a certeza que a morte não é o fim de todas as coisas. Então prepare-se, porque o Está Escrito começa agora. Querido, no programa passado, na mensagem passada, nós falamos um pouquinho a respeito da imortalidade da alma. E você descobriu algumas coisas importantes. Se você ainda não assistiu, precisa assistir. A verdade sobre a morte, no primeiro momento que nós apresentamos, biblicamente você sabe, o indivíduo, quando morre, morre de verdade, não vai para o céu, não vai para o inferno, ele não tem um ciclo de vidas, pelo contrário, a Bíblia diz que ao homem foi destinado a morrer uma única vez. Então eu e você começamos a entender melhor quando a Bíblia declarou em Eclesiastes 9:5 que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. O verso 10 do mesmo capítulo de Eclesiastes diz que não existe obra para onde nós vamos na sepultura, nosso pensamento, nosso sentimento, nossas ações, elas agora não têm mais valor, não têm mais sentido, tudo se apagou. Nós descobrimos a fórmula da vida, você se lembra? A fórmula da vida que era o fôlego de Deus mais o pó da terra, e aí então passava a ser alma vivente, Adão com seus sentimentos, palavras, com os seus gostos pessoais, com as suas características. Então a fórmula da vida, pó da terra, mais o fôlego de Deus passa então a ter, Nefesh Hayah em hebraico, lembra disso? Alma vivente. Nós não temos uma alma, segundo Ezequiel, nós somos uma alma. Então, esses conceitos acho que ficaram bastante claros para você e para mim. No entanto, nós precisamos agora apresentar a questão da esperança. Tudo bem, o indivíduo morre, morre de verdade, e aí? Jesus Cristo venceu a morte, o que acontece conosco? Bom, você precisa entender que a Bíblia, ela compara a morte a um sono. É quando você está dormindo, e quando você está dormindo, você está em um estado de inconsciência. Por exemplo, quando você dorme, você não consegue ir passar roupa. Quando você dorme, você não consegue patinar. Quando você dorme, você não consegue cozinhar, porque você está num estado de inconsciência. As coisas estão acontecendo, né? Você está dormindo, você não sabe o que está acontecendo ao seu redor, mas as coisas estão acontecendo. Quando a pessoa morre, acontece exatamente a mesma coisa. A Bíblia compara a morte a um sono. É só você lembrar, quando você dorme, as coisas, simplesmente o tempo perde o seu sentido, você está ali por horas dormindo e às vezes quando acorda parece que foram minutos. Exatamente isso que acontece. Alguém que morreu há 4.000 anos, quando Jesus voltar para ele, foi assim, ó, ele fechou os olhos e acordou. Então, quando nós entendermos, e vamos estudar isso na Bíblia, que o resultado da morte de Jesus na cruz do Calvário foi a possibilidade de nós voltarmos a viver através da ressurreição, quando o homem está dormindo, ele tem ali uma mini experiência do que é a morte. Em certo sentido, apenas como uma simbologia, todas as vezes que você dorme e acorda, é como se você tivesse morrido e ressuscitado. É apenas um paralelo, mas a Bíblia é quem estabelece esse paralelo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você sabe, aqui não está escrito adoração, sempre precisamos da Bíblia. Você precisa anotar essas passagens, sublinhar na sua Bíblia, acompanhar comigo a leitura bíblica. João, no capítulo 11, no verso 11, nós encontramos Jesus falando alguma coisa e fazendo essa comparação da morte com um sono. Ora, se eu morro e vou para o céu, que história é essa de que eu estou dormindo? Se eu tenho consciência depois da morte, como assim eu estou dormindo? Mas veja o que Jesus disse.
João 11:11 declara: disse isto e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. O contexto todo, você sabe, era a morte do seu amigo Lázaro, e Jesus ele faz essa comparação. Ele declara: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, todos aqueles que estão dormindo em Jesus serão despertados, irão ressurgir. Pelo mesmo poder que Jesus operou aqui, o milagre da ressurreição de Lázaro, aqueles que morrerem em Cristo Jesus, na volta de Jesus, irão ressuscitar. Veja outro texto, para que você veja que esse é um conceito bíblico e não algo novo que Jesus estava trazendo. No livro de Salmos, no Salmo 90, verso 5, a palavra do Senhor declara, 90, verso 5, tu os arrebatarás do sono da morte. Olha só, de maneira ainda mais clara, o sono da morte. Quando a pessoa morre, é como se estivesse dormindo. Se você entender que esse é um conceito bíblico, já valeu a pena ter assistido o programa. A pessoa, quando morre, é como se estivesse dormindo. Você se lembra exatamente o que acontece quando você dorme e você entende bastante a respeito do que acontece com o homem quando ele morre. Agora vamos voltar lá para o livro de João. Vamos dar continuidade aos diálogos de Jesus, nesse caso aqui, no caso da morte de Lázaro, que era amigo dele. Você se lembra? Lázaro, ele tinha duas irmãs, Maria e Marta. João no capítulo 11, versos 23 até o verso 27. Aqui nós lemos assim: disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Opa, esse é o verso 27, né? Vamos começar ali então no verso 23. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Olha só, Lázaro estava morto e Jesus declara: teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição, no último dia. Verso 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? E aí então ela declara, né, o verso 27 que já lemos. Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Olha que texto absurdamente evidente a respeito do estado do homem na morte. Jesus diz: teu irmão ressurgirá. Ora, se Lázaro, quando morreu, foi para o céu, ele vai ressurgir por quê? Olha que maldade! Se Lázaro morreu e ele era amigo de Jesus, boa pessoa, morreu, foi para o céu, por que Jesus trouxe ele de volta para esse buraco chamado terra? Por que tanta dor, tanta tristeza? Jesus, aqui é uma das duas vezes que apresenta Jesus chorando. E Jesus chorava porque via o efeito que a morte causava nas pessoas de maneira muito evidente. E aí então Jesus declara: o seu irmão ressurgirá. E aí então ela diz: eu sei. Olha a crença aqui de Marta. Ela diz: eu sei que no último dia, no teu retorno, no teu regresso, ele vai ressurgir. Eu acredito nisso. No que Marta acreditava? Que quando morria ia para o céu? Não. Ela acreditava em um ciclo de reencarnações? Não, não era isso que ela acreditava. Ela disse: sim, eu creio que no último dia ele vai ressurgir lá na ressurreição dos mortos. E aí Jesus Cristo tem uma frase que em qualquer lugar desse Brasil que você for, em uma agência funerária, esse verso vai estar ali. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo, ele não diz: eu sou a reencarnação e a vida. Eu sou a imortalidade da alma e a vida. Eu sou a ressurreição, a solução para a morte encontrada em Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário, meu irmão. Não é a imortalidade da alma e nem a reencarnação, mas a ressurreição. Você crerá no quê? Eu sei, 95% das pessoas que estão me assistindo nesse momento, elas acreditam na imortalidade da alma. Morreu, vai para o céu, para o inferno.
Morreu, mas vai ter outras oportunidades, vão ter outras vidas e ele vai atingindo o seu estado de maturidade espiritual até que ele chega a um nível de divindade, como muitas crenças existem por aí, sobretudo as crenças orientais. Agora, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina reencarnação. Allan Kardec pode falar e escrever o que quiser. Ele destrói a hermenêutica bíblica, tira texto fora de contexto, torna alegórico o que é literal, torna literal o que é alegórico, simplesmente para criar uma doutrina que não é bíblica. Veja, eu tenho um carinho muito grande pelos meus irmãos espíritas, mas, querido, você não precisa do Ivan Saraiva nem do Allan Kardec para poder interpretar a Bíblia. Você tem que ter a sua interpretação. Então, é a Bíblia segundo José da Silva, é a Bíblia segundo Maria do Carmo, é a Bíblia segundo José Roberto, é isso. Não é a Bíblia, o Evangelho segundo Allan Kardec, que história é essa? É o Evangelho segundo Cristo, não é segundo nenhum ser humano, não. Você precisa ler o Evangelho e você vai descobrir que não existe reencarnação na Bíblia, nem no Novo, nem no Antigo Testamento. Jesus disse, eu sou a ressurreição, ele não declarou sua reencarnação. Ora, se a reencarnação fosse uma realidade, então, por que nós não encontramos a reencarnação de grandes homens? Veja, é um livro que contempla aqui pelo menos 4.000 anos. Não há nenhuma reencarnação que a Bíblia use como exemplo? Não existe, amigo. Então, por favor, seja sincero com os teus sentimentos e com a sua crença. Seja fiel à Bíblia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim ainda que esteja morto, viverá. Essa é uma esperança que eu e você temos a respeito da morte. O seu parente querido que morreu, ele vai ressurgir. Querido, eu já fiz muitos funerais na minha vida. Houve um período em que em 5 anos eu fiz mais de 100 funerais. Eu já fiz funeral de todo tipo que você imaginar. Eu já fiz funeral de criança, de jovem, de mulher, de homem, de adolescente, de idoso, por doença, por acidente. Eu já fiz todo tipo de funeral. Mas você sabe qual é o funeral mais complicado de se fazer? É aquele funeral onde as pessoas não têm esperança. Onde o desespero é a nota tônica de todo funeral. Você fica de canto olhando o desespero das pessoas porque não conhecem a Bíblia, não conhecem a mensagem de esperança da ressurreição. Elas gritam, elas deitam em cima do caixão, elas beijam o defunto, abraçam, seguram, pessoas têm que tirar ela dali, precisam trazer remédio para elas, não tem esperança. Elas entendem que aquilo é o fim último de tudo, que não há esperança, e realmente era assim. Antes de Jesus voltar, nada estava assegurado, pelo contrário, o salário do pecado é a morte eterna. A morte eterna, morreu para todo sempre. Jesus é que transforma a morte eterna em apenas um sono, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida, é Ele que tem as chaves das sepulturas, e é nele que nós confiamos. É por isso que quando você vai a um funeral de uma pessoa que conhece a mensagem bíblica, você vê saudade, você vê lágrimas, você vê tristeza, mas você não vê desespero, porque a esperança é maior do que a dor. Eu e você precisamos muito aprender o que a Bíblia fala a esse respeito, porque a morte virá a todos nós. Alguém da nossa família terá que fazer o nosso funeral, ou nós teremos que fazer o funeral de alguém da nossa família. E isso não será fácil, amigo. Aqueles que já passaram pelo luto, ou que estão passando pelo luto, conseguem entender muito melhor o que eu estou dizendo. A dor do luto é um buraco que se abre e que não fecha, a não ser que você tenha uma esperança maior do que a dor. A saudade permanece. A saudade, a falta daquela pessoa que a gente ama, isso terá o seu fim quando Jesus voltar. Nessa vida, vamos continuar com saudades, mas a nossa esperança, ela se agiganta, ela se sobrepõe à dor. E é isso que Jesus estava falando para Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê assim? Querido, vamos para um outro texto, para a gente entender um pouquinho a teologia desse assunto.
1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Preste atenção, esses versos, mais do que qualquer outros, precisam estar sublinhados aí na sua Bíblia. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 diz: não quero, porém, olha o apóstolo Paulo falando, olha o que ele não quer. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que o quê? Dos que já dormem. Olha mais uma vez a comparação da morte com o sono, dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito desse assunto, porque eu não quero que vocês sofram como aqueles que não têm esperança. E aí ele continua no verso 14, cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, ou seja, não é ideia do apóstolo Paulo, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou ressurgirão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Querido, aqui nós temos a base de uma teologia bíblica muito clara e evidente. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, e a iminência da volta de Jesus está aí diante dos olhos de todos nós, quando Jesus voltar a essa terra, aqueles que morreram, todos aqueles que morreram e que foram encontrados salvos pelo sangue de Cristo Jesus, eles ressuscitarão primeiro. Por que primeiro? Porque existe uma segunda ressurreição e você vai entender isso. A primeira ressurreição é essa, dos justos. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com esses que foram transformados e ressuscitados, e nós passaremos 1000 anos com Jesus no céu. Quanta informação em poucas frases, mas preste atenção. Primeiro de tudo, o que você acabou de ler aí na sua Bíblia é que eu e você devemos nos consolar com essas palavras. Que palavras? Quando Jesus voltar a essa terra, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. Nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, que seguimos a Bíblia, que obedecemos a sua palavra, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e durante 7 dias nós iremos subir com Jesus para o céu. Então essa é a ideia. Vamos passar 1000 anos com Jesus no céu e vamos ver isso aí pela Bíblia, ok? Mas o que você precisa ter claro na sua mente, Jesus volta. Quem morreu em Jesus, quem creu em Jesus, quem viveu as verdades da Bíblia, aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo, esses ressuscitam. Eu e você, aqueles que estamos vivos e que aceitamos a Jesus, iremos para o céu. E os ímpios vivos, pastor? Os ímpios vivos são destruídos pela glória do Senhor Jesus. Aí então aqui só haverá mortos nessa terra, só mortos, porque nós vamos para o céu com Jesus, aqueles que estavam vivos e aqueles que morreram e que estavam descansando, dormindo nas sepulturas. Todas as gerações serão contempladas pelo poder criador de Deus. Ele irá ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Nós vivos iremos para o céu junto com eles. Ok? Ficou claro isso para você? Depois lê de novo aqui Tessalonicenses, porque isso precisa ficar bem claro na sua mente. Vamos para mais um texto da Bíblia, agora em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versos 51 e 52. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52 diz assim: Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Olha aqui agora a base bíblica para aquilo que eu disse ali. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão de que maneira? Incorruptíveis, e nós seremos transformados. Certo?
Então, num abrir e fechar de olhos, nós seremos todos transformados. Ou seja, a pessoa que morreu idosa, ela não vai ressurgir idosa. Ela vai ressurgir no frescor da sua juventude, só que revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Nós precisamos compreender que quando Jesus faz a sua obra, Ele faz de maneira completa e plena. Eu e você estaremos revestidos agora de uma imortalidade. Agora sim, eu e você não mais morreremos. Nesse contexto, nesse momento, nós seremos transformados. Acompanhe comigo agora o verso 53, do mesmo capítulo, mesmo livro, 1 Coríntios 15. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você temos mais do que vitória em Cristo Jesus. Ele venceu a morte, você vai se revestir de incorruptibilidade. O que isso quer dizer? Você vai voltar a ser perfeito como um dia Adão e Eva foram. E vamos passar com Jesus 1000 anos no céu. Eu quero que você volte lá para o Evangelho de João. Se você tem aí a sua Bíblia, eu creio que você tem, João 5 agora, no verso 28 e 29. Veja quão claro é Jesus. Verso 28 e verso 29 diz: não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da morte. Então há duas ressurreições. Como e quando isso acontece? Nós passaremos 1000 anos com Jesus no céu. Pastor, que história é essa? Onde está escrito isso? 1000 anos com Jesus no céu? Calma aí, já vou mostrar o texto da Bíblia, está no Apocalipse 20. Calma. Mas olha só o que é importante aqui agora nesse texto. Aqui está apresentando duas ressurreições. Uma vai ressurgir para a vida eterna, é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição para a morte eterna. Lembra-se? Deus é o fogo que? Consumidor. Ele vem, destrói, consome, acaba. Lembra-se que nós temos um conceito bíblico muito claro de que o fogo eterno é de consequências eternas e não porque fica queimando as pessoas eternamente. As pessoas ressurgirão para a morte eterna, que será por fogo, real, literal. No entanto, jamais será eterno na sua essência, e sim na sua consequência. Bom, agora que você já sabe que existem duas ressurreições, então vamos lá, vamos recapitular um pouquinho. Estamos aqui e hoje é a volta de Jesus. Aqueles que creram em Jesus e que morreram em Jesus, ressuscitarão, primeira ressurreição. Nós vivos que aceitamos Jesus, nós seremos transformados juntamente com aqueles que estão ressuscitando, num abrir e fechar de olhos, revestidos de imortalidade e incorruptibilidade, e vamos para o céu. Os ímpios que estão vivos, eles serão destruídos pelo resplendor da volta de Jesus. Aqui entra aquele texto: caí sobre nós pedras e rochedos, escondei-nos daquele que se assenta no trono, da face da ira do Cordeiro, quem poderá se suster? Esse é um momento de alegria para os justos, mas de terror para os ímpios, quando Jesus voltar. Eles morrem aqui na terra, 1000 anos, apenas pessoas mortas. Os ímpios mortos permanecem mortos. E aí então, vamos para o céu, vamos lá para junto de Jesus. 1000 anos, onde está isso? Vamos lá, Apocalipse 20, versos 5 e 6. Último livro da Bíblia, penúltimo capítulo, diz assim, versos 5 e verso 6. Mas os outros mortos não reviveram, vejam, os ímpios, falando dos ímpios, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição, lá foi a primeira ressurreição. Veio os 1000 anos, ninguém ressuscitou até que se cumprisse isso. Verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses
Não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Quando nós formos para o céu, passaremos 1000 anos no céu. E nós não teremos parte na segunda ressurreição, porque a segunda ressurreição é para a vergonha e para a morte eterna. Quando Jesus voltar a essa terra pela segunda vez, depois dos 1000 anos, Ele virá com a nova Jerusalém. Nós estaremos dentro da cidade santa. E aí então ocorrerá a segunda ressurreição. E aí então, entra o que Isaías diz. Deus fará o que Isaías declara como o ato estranho de Deus, com muita dor, com muito pesar. Deus mandará fogo do céu e destruirá Satanás, seus demônios e todos aqueles que o serviram. Todos aqueles. É nesse contexto que entra Apocalipse 21, verso 4. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Aqui entra esse verso. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando a destruição de ímpios acontecer, e eu e você estivermos dentro da Nova Jerusalém, querido, nós estaremos sofrendo, chorando, Deus estará chorando, Jesus estará chorando, o Espírito Santo chorará. Todos os anjos do céu estarão em prantos, porque é o momento mais triste da história da humanidade. Deus tendo que destruir pessoas e seres que Ele mesmo criou, por causa da dureza do coração e porque só propagavam a maldade, porque não aceitaram as suas orientações, não aceitaram o seu amor, negaram a sua graça. Esse é um momento de dor e de tristeza, e quando o último ser for aniquilado pelo fogo e receber o último suspiro, e então estiver para sempre morto, é nesse contexto que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O próprio Deus enxugará a sua lágrima. E nós passaremos agora a eternidade toda. Essa terra estará toda recriada. O fogo que destrói é o fogo que purifica. Querido, eu sei que eu estou falando para pessoas que têm muita dor na alma, porque não entendem as razões e os propósitos de Deus em ter tirado esse ser que você tanto amava. Talvez seja o seu filho, a sua filha, o seu papai, sua mamãe, o seu avô, que para você era mais que pai e mãe. Você se sente órfão hoje em dia. Há um vazio dentro do seu coração que nada consegue preencher. Querido, a morte, ela nos nivela. A morte chega para ricos e pobres, para sábios e incultos, para negros e brancos. A morte, ela é universalizada. E eu sei o quanto você sofre, porque eu também sofro. Eu tenho amigos que a morte levou embora. Os meus avós, eu já não tenho mais nenhum. Foram todos. Mas a minha esperança é maior que a minha dor. Você não quer que a esperança entre no seu vazio? Você vai continuar com saudade, eu continuo. Não é que a dor desapareça, mas a esperança é maior que a dor. Jesus prometeu voltar a essa terra e Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não é um bom pastor. Eu e você criamos o problema da morte com o nosso pecado. O salário do pecado é a morte eterna. Mas Ele veio resolver o problema e resolveu. Ele morreu por você e morreu por mim. É por isso que a gente pode chamá-lo de bom pastor. Porque quando eu e você olhamos dentro dos olhos de Jesus, nós não vemos apenas lágrimas, a gente vê sangue. Um Deus que se entregou até a morte e morte de cruz
para que a morte, a nossa principal inimiga, fosse vencida. Não foi isso que lemos? Onde está, ó morte, a sua força? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus. Um dia, querido, você vai rever o seu querido. Um dia você vai se reencontrar com ele. E quando isso acontecer, vocês estarão em uma outra circunstância, estarão juntos para nunca mais se separarem. Vocês estarão juntos para nunca mais sentir dor, tristeza, angústia, desespero. Nós estaremos juntos, vivendo uma vida perfeita num lugar perfeito, em plena segurança e paz. A Vanessa irá cantar agora de um Jesus que se apresenta como um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele irá nos conduzir até o céu, até os pastos verdejantes, até as águas tranquilas. Eu sei que a sua vida está revolta. Eu sei que os cardos e os abrolhos estão aí juntos da sua alimentação de vida. Mas acredite, o bom pastor está nos conduzindo de volta para casa, de volta ao lar. Enquanto ela cantar, diga: Senhor, me conduza, porque eu não quero perder o céu. Eu não quero perder o reencontro com os meus amados, com os meus queridos. Prepare-se para a volta de Jesus. Ele está voltando a essa terra e Ele nos dará vida, vida em abundância e eternidade ao lado das pessoas que nós amamos. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance
Você precisa de um pastor, precisa que o Senhor Jesus agora pegue você no seu colo, te dê o carinho, o consolo e o conforto que só Ele pode dar. Eu e você podemos nos achegar a esse Deus maravilhoso que escolheu, Ele escolheu cuidar de você e de mim. O bom pastor sabe o quanto sofremos. Ele sabe o que significa ser uma ovelha porque Ele se transformou em uma. Ele entende a nossa dor, entende a nossa lágrima, entende o nosso pesar, a nossa angústia. Ele entende porque Ele experimentou ser um ser humano. Você e eu podemos nos apegar a Ele no meio das incertezas da vida, no meio da nossa insegurança e da nossa falta de paz, no meio dos nossos conflitos e dos problemas insolúveis. Nós podemos nos aproximar de Jesus com a certeza de que seremos bem acolhidos, protegidos. Ele nos esquenta, Ele nos mostra exatamente o que devemos fazer. Querido, a Bíblia é tão clara, tão evidente. A verdade sempre libertou. E é isso que Jesus quer fazer com você agora, nesse momento. Tome a sua decisão, amigo. Entregue a sua vida, hoje. E aí você não temerá mais a morte. Porque ainda que você ande no vale da sombra e da morte, você não tem nada a temer, nada. Porque Ele está com você. Isso não dá segurança. Você passará pelos momentos mais difíceis da sua vida ao lado do Criador onipotente do universo. Nada precisamos temer se Ele estiver ao nosso lado. Querido, se quiser e puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, entregamos nossa vida, entregamos nossos medos, nossas inseguranças em Tuas mãos. Ajude-nos a vivermos as verdades da Tua palavra e a crermos de acordo com ela. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.